Capítulo 3. Do porte. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: Inciso 1. Os integrantes das Forças Armadas. Inciso 2. Os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Inciso 3. Os integrantes das guardas municipais e dos municípios, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Atenção! O STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5.538 e declarou inconstitucionais as restrições ao porte de arma de fogo para guardas municipais previstas no Estatuto do Desarmamento. Com essa decisão, a Corte reconheceu o direito ao porte de arma pelos guardas, independentemente do número de habitantes do município. Inciso 4. Declarado inconstitucional pela ADI 5.538. Inciso 5. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 6. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4, e no artigo 52, inciso 13, da Constituição Federal. Inciso 7. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Inciso 8. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Inciso 9. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo na forma do regulamento desta lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental. Inciso 10. Integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Inciso 11. Os tribunais do Poder Judiciário, descritos no artigo 92 da Constituição Federal, e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 1º. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos 1, 2, 5 e 6. Parágrafo 1º. B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço,
desde que estejam. Inciso 1. Submetidos a regime de dedicação exclusiva. Inciso 2. Sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento. E inciso 3. Subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Parágrafo 4º. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento, ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de identificação pessoal. Inciso 2. Comprovante de residência em área rural. E inciso 3. Atestado de bons antecedentes. Parágrafo 6º. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Parágrafo 7º. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. Artigo 7º. As armas de fogo utilizadas pelos profissionais de segurança privada, dos prestadores de serviços de segurança privada e das empresas e dos condomínios edilícios possuidores de serviços orgânicos de segurança privada, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observarem as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Parágrafo 1º. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda,
furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Parágrafo 2º. A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo. Parágrafo 3º. A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINARME. Artigo 7º. A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Parágrafo 1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Parágrafo 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARME. Parágrafo 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 8º. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei. Artigo 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao Comando do Exército nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal
e somente será concedida após autorização do SINARME. Parágrafo 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente. Inciso 1. Demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. 2. Atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei. Inciso 3. Apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Parágrafo 2º. A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia, caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Artigo 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do anexo desta lei, pela prestação de serviços relativos. Inciso 1. Ao registro de arma de fogo. Inciso 2. A renovação de registro de arma de fogo. Inciso 3. A expedição de segunda via de registro de arma de fogo. Inciso 4. A expedição de porte federal de arma de fogo. Inciso 5. A renovação de porte de arma de fogo. Inciso 6. A expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do SINARME, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades. Parágrafo 2º. São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos 1 a 7 e 10, e o parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Artigo 11. A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Parágrafo 1º. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo 2º. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80, acrescido do custo da munição. Parágrafo 3º. A cobrança de valores superiores aos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal.